Deus não busca perfeição, ele procura disposição e corações disponíveis podem transformar o mundo. Capítulo 5. Mulheres improváveis, corações transformados. Tem algo de muito poderoso e libertador em entender que Deus não escolhe como o mundo escolhe. Enquanto o mundo se encanta com aparências, currículos e comportamentos polidos, Deus vai direto ao coração. Ele vê o que ninguém vê, chama quem ninguém chama e transforma o improvável em peça-chave para os seus planos. Isso mudou completamente a forma como comecei a enxergar minha própria jornada. Por muito tempo, achei que precisava ter a vida em ordem para ser usada, que precisava estar limpa, arrumada, pronta, com o histórico correto. Achava que a escolha de Deus recaía sobre os que já estavam curados, fortes e certos de si. Mas não. Ele chama os improváveis, os esquecidos, os complicados, os que têm vergonha de sua história e não se acham digno nem de estar na sala. E a Bíblia é um espelho disso. Ela está cheia de mulheres que não se encaixaram nas expectativas do mundo, mas que tocaram o céu com sua fé. Mulheres cuja história talvez fosse desprezada por líderes religiosos, mas que foram abraçadas por um Deus que ama transformar cenários e corações. Não é à toa que quando leio sobre essas mulheres, me vejo nelas. Não por ter vivido as mesmas situações, mas por saber o que é ser desacreditada. Por saber o que é carregar marcas que ninguém vê, julgamentos que ninguém entende, cicatrizes que ninguém imagina. Por saber o que é, no fundo, se perguntar: será que eu ainda posso ser escolhida? E Deus responde: sim, é justamente por isso que eu te escolho. A mulher samaritana talvez seja o maior símbolo disso. Ela não era só mal vista por ser mulher em uma cultura que pouco a valorizava. Ela era, aos olhos dos religiosos, um caso perdido. Seu passado conjugal era público, sua reputação questionável. Ela ia ao poço na hora mais quente do dia, porque sabia que não teria que encarar os olhares das outras. Era uma mulher que carregava vergonha. E mesmo assim, foi ali, naquele meio-dia de silêncio e sede, que Jesus decidiu encontrá-la. Jesus não a evitou, não desviou o caminho. Ele foi até ela com propósito. E não falou sobre o passado dela para expor, falou para curar. Para mostrar que, mesmo sabendo tudo, ele ainda assim estava ali. Foi àquela mulher improvável que ele revelou ser o Messias. Não aos discípulos, não aos estudiosos, mas àquela mulher escondida, isolada, desacreditada. Isso me marca profundamente, porque por trás da mulher que ia ao poço escondida, havia uma evangelista que só precisava de um encontro. E quando ela teve esse encontro, sua vergonha virou coragem. E a que se escondia, agora anunciava. A que fugia da multidão, agora corria em direção às pessoas. O que mudou? O olhar de Jesus. É isso que ele faz. Ele nos olha diferente. E o olhar dele revela uma identidade que nem sabíamos que estava ali. Esse mesmo olhar aparece em tantas outras histórias. Na mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Durante 12 anos, ela carregou uma enfermidade que não afetava apenas o seu corpo, mas também sua posição social, emocional e espiritual. Segundo a lei da época, ela era impura, intocável e isolada. Quantas vezes ela deve ter se perguntado se ainda existia pedaço para ela no meio da vida?
Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e não precisou de uma reunião marcada, nem de uma recepção formal. Ela foi do jeito que estava, fraca, cansada e invisível, mas com fé. A fé de quem já tinha perdido tudo, menos a esperança. Ela não gritou, não chamou, não fez escândalo. Ela apenas tocou. E esse toque simples e cheio de fé parou Jesus. Entre tantos empurrões e contatos naquela multidão, foi o dela que ele sentiu. E o mais bonito é que ele não deixou passar despercebido. Jesus fez questão de olhar para ela, de trazê-la para o centro da cena e de chamá-la não pelo rótulo que ela carregava, mas pelo nome de identidade: filha. Essa palavra cura mais do que qualquer toque. Porque quando Deus nos chama de filha, Ele está dizendo: você pertence, você tem lugar. Eu te vejo, mesmo quando o mundo te ignora. Eu te conheço, mesmo quando você acha que está perdida. Esse é o padrão de Deus. Ele encontra as improváveis onde ninguém mais procuraria. Ele estende a mão em lugares onde ninguém mais ousaria tocar. Ele transforma corações que o mundo já tinha descartado como perdido. E quando leio essas histórias, não posso deixar de pensar no quanto ainda tentamos nos enquadrar nos padrões que Deus nunca exigiu. Tentamos ser certinhas, limpas, organizadas, sem falhas, para então sermos aceitas. Mas Jesus se encontra com a gente no meio da confusão. Ele se revela no poço, na rua, no fluxo, na margem. Ele nos vê como ninguém vê. E às vezes me pego lembrando de momentos que eu mesma me sentia improvável. Não por causa de grandes erros, mas pelas marcas que a vida deixou. Pelas vezes em que duvidei da minha própria capacidade. Pelos momentos em que olhei para o espelho e pensei: será que Deus ainda pode fazer algo comigo? E nesse momento, o que me sustentou não foram os elogios das pessoas, nem a força da minha fé. Foi a firmeza do amor de Deus. Foi saber que Ele ainda estava lá, que Ele ainda me chamava, que Ele ainda via algo em mim que valia a pena ser restaurado. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Esse versículo me lembra que a lógica de Deus não segue os critérios humanos. Ele escolhe os improváveis, não porque são melhores, mas porque são disponíveis. Porque reconhece que sem Ele, não são nada. Porque, no fundo, sabem que o que sustenta é a graça e só a graça. A história das mulheres improváveis da Bíblia não é sobre perfeição, é sobre resposta, sobre fé em meio à vergonha, sobre coragem no meio da dor, sobre não desistir mesmo quando tudo em volta diz que você já perdeu. Elas não tinham um passado limpo, uma reputação impecável, nem uma imagem moldada pela religião, mas elas tinham sede, e foi essa sede que as levou a Jesus. Talvez você também se sinta assim, com um passado que tenta te silenciar, com marcas que te fazem achar que você está longe demais, com histórias que ninguém conhece, mas que te pesam todos os dias, e ainda assim você está aqui, com o coração aberto, com a fé apertada, mais viva, com um desejo sincero de ser olhada por Jesus do jeito que ele olhou para elas. Então, deixa eu te lembrar, você não está fora do plano, você não está tarde demais, você não foi esquecida. Você é, sim, uma mulher improvável aos olhos do mundo, mas é exatamente por isso que o céu te chama pelo seu nome. Vamos orar? Papai,
Às vezes me sinto pequena demais, falha demais, confusa demais e carrego dentro de mim histórias que nem sempre sei como contar. Mas hoje eu só quero te pedir uma coisa. Me olha como o Senhor olhou para elas, para a mulher no poço, mulher no fluxo, mulher caída diante da multidão. Me olha com aquele olhar que cura sem dizer uma palavra, com aquele olhar que levanta sem exigir explicações. Papai, às vezes me escondo, mesmo orando, mesmo servindo, mesmo cantando. Me escondo, com medo de não ser suficiente, com vergonha de não estar pronta, com receio de não merecer. Mas hoje eu volto. Volto com as mãos vazias, com o coração aberto, com as feridas à mostra. E te peço, me chama de filha de novo? Mesmo sabendo tudo, mesmo vendo tudo, mesmo com todas as minhas falhas. Me chama, me transforma, me envia, porque no fundo, tudo que quero é ser uma improvável com o coração transformado pelo teu amor. Amém.